E aí, pronto para mais uma aula top? Mais e mais ensinamentos do nosso mago do Constitucional. Preste atenção, meu caro. Vamos com tudo para cima desse estudo. Essa é a sua hora, essa é a sua vez. Mas o resultado depende de você. Vamos gabaritar? Nesta aula, continuaremos o estudo sobre a organização do Estado. Tema 1. Tipologias do federalismo. Federalismo por agregação ou por desagregação. Essa classificação leva em conta a formação histórica, a origem do federalismo em determinado estado, podendo ocorrer por agregação ou por desagregação. No federalismo por agregação, os estados independentes ou soberanos resolvem abrir mão de parcela de sua soberania para se agregarem entre si e formar um novo estado, agora federativo, passando a ser entre si autônomos. O modelo busca uma maior solidez, tendo em vista a indissolubilidade do vínculo federativo. É o exemplo dos Estados Unidos da América. Por sua vez, no federalismo por desagregação ou segregação, a federação surge a partir de determinado Estado unitário, que resolve descentralizar-se em obediência a imperativos políticos e de eficiência. O Brasil é exemplo de federalismo por desagregação, que surgiu a partir da proclamação da República. Federalismo dual ou cooperativo. Ao analisar o modo de separação de atribuições entre os entes federativos, a doutrina identificou tanto o federalismo dual como o federalismo cooperativo. No federalismo dual, a separação de atribuições entre os entes federativos é extremamente rígida, não se falando em cooperação ou interpenetração entre eles. Flexibilizando a rigidez do modelo dual, sobrevém o modelo de federalismo cooperativo, especialmente durante o século XX, com o surgimento do Estado do Bem-Estar Social ou Estado-Providência. No federalismo cooperativo, as atribuições serão exercidas de modo comum ou concorrente, estabelecendo-se uma verdadeira aproximação entre os entes federativos, que deverão atuar em conjunto. Assim, modernamente, percebe-se cada vez mais uma gradativa substituição do federalismo dual pelo cooperativo. O modelo brasileiro adotado pela Constituição Federal de 1988 é de federalismo cooperativo, federalismo simétrico ou assimétrico. A simetria ou assimetria do federalismo decorre dos mais variados fatores, seja em relação à cultura, seja no que se refere ao desenvolvimento. No federalismo simétrico, verifica-se homogeneidade de cultura e desenvolvimento. Por outro lado, o federalismo assimétrico pode decorrer da diversidade de língua e cultura, como se verifica. No Brasil, há certo erro de simetria pelo fato de o Constituinte tratar de modo idêntico os estados, como se verifica na representação no parlamento. O erro de simetria decorre do fato de que o Constituinte deveria ter considerado a dimensão territorial, o desenvolvimento econômico, a cultura, etc., tratando dessa forma de modo assimétrico os entes federativos. Essa distinção, naturalmente, não poderia significar a preferência de um ente federativo em relação a outro, sob pena de se desvirtuar o texto constitucional. Federalismo orgânico. No federalismo orgânico, o Estado deve ser considerado um organismo. Busca-se, dessa forma, sustentar a manutenção do todo em detrimento da parte. Os Estados-membros, por consequência, aparecem como um simples reflexo do todo-poderoso poder central. Esse modelo, o orgânico federativo, parece haver se estabelecido sob as novas formulações teóricas surgidas ao longo do século XX, movidas por concepções que visavam muito mais o estabelecimento da homogeneidade e a formulação de concepções centralistas, e elas acabaram por atender, direto ou indiretamente, aos objetivos ditatoriais de governos federais socialistas e da América Latina. Federalismo de integração. Em nome da integração nacional, passa a ser verificada a preponderância do governo central sobre os demais entes, atenuando assim as características do modelo federativo. O federalismo de integração será um federalismo meramente formal, cuja forte assimetria entre poderes distribuídos entre as entidades componentes da federação o aproxima de um Estado unitário descentralizado, com forte e ampla dependência por parte das unidades federativas em relação ao governo da União Federal. Federalismo equilíbrio. O federalismo equilíbrio traduz a ideia de que os entes federativos devem manter-se em harmonia, reforçando-se as instituições.
Isso pode ser alcançado pelo estabelecimento de regiões de desenvolvimento e de regiões metropolitanas, pela concessão de benefícios, além da redistribuição de rendas. Federalismo típico ou de segundo grau e federalismo atípico ou de terceiro grau. O federalismo pode ser classificado de acordo com as esferas ou centros de competência existentes em seu território. O federalismo típico, bidimensional, bipartite ou de segundo grau se caracteriza pela existência de duas esferas de competência, a esfera central e a esfera regional. É o modelo adotado nos Estados Unidos e em praticamente todas as federações existentes no mundo. No Brasil, foi adotado até o advento da Constituição de 1988. No federalismo atípico tridimensional, tripartite ou de terceiro grau, constata-se a existência de três esferas ou centros de competência: a esfera central, a esfera regional e a esfera local. A Constituição Brasileira de 1988 adotou um federalismo de terceiro grau. O Distrito Federal, apesar de também ser considerado ente federativo, possui as mesmas competências legislativas e administrativas dos estados e municípios. Desse modo, apesar da existência de 4 entes federativos distintos no Brasil, não há de falar em federalismo de quarto grau, uma vez que existem apenas 3 esferas de competência. Por fim, cabe ressaltar, tarde que há autores que entendem que a Constituição de 1988 teria consagrado um federalismo de segundo grau, uma vez que o poder de auto-organização dos municípios se subordina aos princípios da Constituição Federal e aos da Constituição do respectivo Estado.